Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você, médico cardiologista, conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz, nosso objetivo aqui é trazer os principais temas da cardiologia que caem na prova do TEC, através de resolução de questões das provas dos últimos anos, sempre fazendo aí uma breve revisão sobre o assunto. Neste vídeo a gente vai ver 3 questões do TEC, uma questão de 2014 e 2 questões de 2015, lembrando que a gente ainda está dentro daquele grande bloco de semiologia e fisiologia cardiovascular. Muito bem, TEC 2014, sobre a contratilidade cardíaca, assinale a alternativa errada. Então vamos lá, enunciado curto, né? Mas o que a gente faz? A gente destaca os pontos importantes. Ele quer a alternativa errada em relação à contratilidade cardíaca. Eu já falei aqui e estou repetindo. Quando o TEC cobra fisiologia cardiovascular na prova, ou cai fisiologia da contratilidade miocárdica ou cai ciclo cardíaco. A gente já fez uma revisão sobre esse assunto na videoaula passada, tá? Se você não lembra, assista aí a videoaula passada que a gente falou sobre a fisiologia da contratilidade miocárdica. Porque se você for ler esse assunto pelo Braunwald ou ainda por qualquer livro de fisiologia, você vai ver que é um assunto exaustivo, cansativo. Você vai perder seu tempo com muita coisa que não cai na prova do TEC. Por isso que a gente traz aqui a coisa já mais mastigada para você, tá? Então, em relação à fisiologia cardiovascular, o que você tem que saber? Tem que saber a fisiologia da contratilidade cardíaca, porque tá aí, ó, cai sempre na prova do TEC isso, ou então cai ciclo cardíaco, tá? Então, lembra daquelas palavras mágicas, né, que eu falei na última aula em relação à contratilidade cardíaca. Tem que, ó, saber receptores de reanodina, calsequestrina, calreticulina, tá? Fosfolamban, cerca2, e o cotransportador sódio-cálcio, tá? Então essas são as palavras mágicas. Se você não lembra, volte à videoaula passada, assista, tá? Porque isso é muito importante para você não errar a questão fácil, tá? Então vamos lá, vamos para as alternativas. Letra A. A condutibilidade do estímulo propaga-se para todos os cardiomiócitos, configurando o princípio da lei do tudo ou nada. Isso é verdadeiro, né? O coração ele tem automatismo e ele também tem a propagação do estímulo, né? Então, uma vez que o cardiomiócito ele se despolariza, né, ocorre uma despolarização em sequência, tá? Então, essa é a lei do tudo ou nada. Ou despolariza tudo ou não despolariza nada, tá certo? Então, a letra A ela é verdadeira, como ele quer a alternativa errada, então a gente corta a letra A. Letra B. Resulta de modificações bioquímicas, trânsito de íons, precipitadas pelo potencial de ação, em processo conhecido como acoplamento, excitação, contração, né? Isso também é verdadeiro, né? Ele está falando aí da contratilidade miocárdica. O potencial de ação nada mais é do que um fluxo de íons pela membrana do cardiomiócito, tá? Então esse fluxo de íons, lembra lá, ó, quando chega o potencial de ação, abrem-se os canais de sódio, então ocorre um influxo de sódio muito grande para dentro da célula cardíaca, né? Abrem-se também os canais de cálcio, tá? Lá naquela outra fase lá do potencial de ação, ok? Então assim, realmente o potencial de ação ele se dá por conta desse trânsito de íons pela membrana do cardiomiócito. Então a alternativa B também é o quê? Ela é verdadeira, como que é errada, a gente corta. Letra C. A atividade da cerca2 é controlada pela proteína fosfolamban. Exatamente isso. A cerca2, né, ela faz com que o cálcio que está no citoplasma, após aquele período de contração, ele retorne para dentro do retículo sarcoplasmático. Quem faz isso é essa proteína cerca2. E a cerca2 ela é regulada pela fosfolamban. Quando a fosfolamban ela está desfosforilada, ela inibe a cerca2. Então a cerca2 não consegue pegar o cálcio do citoplasma e colocar o cálcio dentro do retículo sarcoplasmático. Mas quando a fosfolamban ela é fosforilada, aí sim essa inibição ela se desfaz e a cerca2 pega o cálcio que está no citoplasma, né, após o período de contração. Isso é durante o relaxamento, né?
Então, após a contração, pega aquele cálcio, joga para dentro do retículo sarcoplasmático. Então, essa aí é a missão, sim, da cerca-2 e ela é controlada pela fosfolamban. Então, a letra C está correta. Então, como ele quer errado, a gente corta. Letra D. A principal função da cerca-2 é estimular a proteína G, aumentando a liberação de cálcio para o citoplasma. A gente acabou de falar da cerca-2, né? Ela faz o contrário, ela não pega o cálcio que está dentro do retículo sarcoplasmático e coloca no citoplasma. Ela faz o contrário, ela pega o cálcio do citoplasma após a contração e coloca dentro do retículo sarcoplasmático, tá? Então a letra D está errada. Então o gabarito é a letra D. Mas vamos ver aqui a letra E. O número de receptores de reanodina ativados encontrados na membrana do retículo sarcoplasmático é um dos determinantes do inotropismo miocárdico. Essa também é uma afirmativa verdadeira, tá? Porque receptores de reanodina, lembra? Ó, quando o cálcio ele entra na célula, uma pequena quantidade vai lá para as miofibrilas, mas não é capaz de promover a contração, é muito pouco. Então, o que esse cálcio faz? Se liga aos receptores de reanodina, que fica ali na membrana do retículo sarcoplasmático, e aí esses receptores de reanodina é que colocam o cálcio do retículo sarcoplasmático, né? O sinal que dá para o cálcio do retículo sarcoplasmático ser despejado ali no citoplasma, exatamente para ir para as miofibrilas participar da contração miocárdica. E quanto mais receptor de reanodina na membrana do retículo sarcoplasmático, mais cálcio tem no citoplasma, maior vai ser o inotropismo. Então a letra E, ela é verdadeira, então o gabarito realmente é a letra D, ok? Muito bem, TEC 2015, sobre o sarcômero pode-se afirmar que... Então enunciado também bem curto aí, ó, fisiologia da contratilidade miocárdica, mais uma questão, tá certo? Então vamos fazer aqui uma breve revisão sobre a contratilidade miocárdica, falando aí dos miofilamentos, tá? Então, muito bem, a gente falou, né, que o filamento fino é um filamento composto por moléculas de actina, né, por moléculas também de tropomiosina. A tropomiosina ela vai enovelando, né, as moléculas aí de actina, tá, tropomiosina, e também pelas troponinas. A gente tem a troponina C, a troponina I e a troponina T. A troponina I, ela inibe o sítio de ligação da actina com a ponte cruzada da miosina, tá? Então a troponina I, ela inibe essa ligação da ponte cruzada, né, que é a cabeça lá da miosina, com o sítio ativo da molécula de actina, ok? A troponina T, ela é uma subunidade da tropomiosina, né? Então ela tem afinidade aí pela tropomiosina. E a troponina C tem afinidade pelo cálcio, tá? Então a gente até falou, ó, C lembra o quê? Cálcio, né? E lembra inibição, inibe o sítio de ligação da actina. E a troponina T, ela está aí relacionada com a tropomiosina, tá certo? E aí o que acontece, né? Quando o cálcio ele é despejado do retículo sarcoplasmático para o citoplasma da célula, esse cálcio vai diretamente lá para as miofibrilas. E aí o que acontece? A troponina C, quando ativada pela presença do cálcio, muda a conformação da tropomiosina, expondo, né, a ligação do sítio, né, do sítio de ligação da actina com a cabeça da miosina, tá? Isso aí vai promover o encurtamento do sarcômero, tá certo? Então, quem faz tudo isso é o cálcio. O cálcio se liga à troponina C, muda a conformação da tropomiosina e aí o sítio de ligação da actina fica exposto e ocorre o encurtamento do sarcômero, ok? Muito bem. E a gente também falou na videoaula passada sobre essa proteína, que é uma proteína grande, né, gigante, a titina. A titina, ela é responsável pela tensão de repouso, tá? Então mantém ali o filamento grosso, né, o filamento de miosina, tá? Ali bem ali no meio do sarcômero, tá certo? Então a titina é responsável pela manutenção dessa estrutura toda do sarcômero, responsável também pela tensão de repouso. Então vamos para as alternativas, lembrando que ele quer a alternativa correta. Então vamos lá, letra A. As troponinas I e T apresentam alta afinidade pelo cálcio. A gente acabou de ver
Quem tem afinidade pelo cálcio é a troponina C. Então, letra A está errada. Letra B. Os miofilamentos finos são formados por moléculas de miosina. Não. Os miofilamentos finos a gente viu também. Eles são formados por moléculas de actina, moléculas de tropomiosina e as troponinas, C, I e T. Então a letra B também está errada. Letra C, os miofilamentos grossos são formados por 3 proteínas, actina, troponina e tropomiosina. Não, né? A gente acabou de falar, isso aí são os miofilamentos finos, então a letra C também está errada. Letra D, o sarcômero é a distância entre 2 linhas M. Então vamos aqui, ó, vamos ver aqui na tela. Veja, o que delimita o sarcômero é a linha Z, tá? E não a linha M. A linha M ela fica ali bem no meio do sarcômero. Então quem delimita, né, o sarcômero? Linha Z. Então a letra D também está o quê? Também está errada. Então a resposta só pode ser a letra E. O filamento grosso é mantido no centro do sarcômero por ação de uma proteína elástica chamada titina. A gente acabou de falar dela, exatamente isso. Mantém, né, a miosina ali no centro do sarcômero, tá? Responsável pela tensão de repouso. Então o gabarito dessa questão é a letra E. TEC 2015, sobre o ciclo cardíaco, assinale a alternativa correta. Mais uma questão da prova de 2015, cobrando do candidato conhecimento de fisiologia cardiovascular. A gente acabou de ver uma questão também da prova de 2015 sobre fisiologia da contratilidade miocárdica. E agora, adivinha o que ele está cobrando? Ciclo cardíaco. É aquilo que a gente já falou. O que tem que estar amarrado na sua cabeça quando você for estudar a fisiologia cardiovascular? Tem que estar bem amarrado ciclo cardíaco e fisiologia da contratilidade miocárdica, tá? Lembrar aqui que ele quer o quê? A alternativa correta. Então a gente vai fazer aqui, novamente, uma revisão sobre ciclo cardíaco. A gente já falou de ciclo cardíaco em videoaula anterior, a gente já fez essa revisão, mas não custa nada a gente repetir aqui, tá? Então vamos começar aqui falando de ciclo cardíaco pela sístole atrial. A sístole atrial, ela finaliza o enchimento ventricular. Por quê? 80% do volume de sangue que estão nos átrios, esse volume passa para os ventrículos de forma passiva. 80% de forma passiva. E 20% através da sístole atrial. Então a sístole atrial, ela finaliza aí o enchimento ventricular. E aí começa a sístole ventricular. A sístole ventricular tem 3 subdivisões. Fase de contração isovolumétrica, depois fase de ejeção rápida e fase de ejeção lenta. Terminada a sístole ventricular, a gente entra na diástole ventricular, que também tem 3 subdivisões. Fase de relaxamento isovolumétrico, fase de enchimento rápido e fase de enchimento lento. E aí o enchimento ventricular termina com a sístole atrial, tá? E aí vamos ver o que acontece, né, em cada fase dessa com as válvulas cardíacas, né? O TEC adora cobrar isso aí do candidato, tá? Em cada fase dessa, o que está acontecendo com as válvulas? Na sístole atrial, claro, o sangue tem que passar dos átrios para os ventrículos. Então, as válvulas atrioventriculares, elas estão abertas. As semilunares estão fechadas, mas as atrioventriculares, elas têm que estar abertas, tá? Muito bem, depois a gente vai para a fase de contração isovolumétrica, tá? Fase de contração isovolumétrica. Então, a gente tem todas as válvulas fechadas, tá? Então os ventrículos, eles começam a contrair e todas as 4 válvulas estão fechadas. E aí ocorre o quê? Aumento da pressão intraventricular. Esse aumento da pressão intraventricular, tá? Ocorre porque as válvulas estão fechadas. Tem aumento de pressão, mas não tem o quê? Não tem mudança de volume, tá? Não tem mudança de volume. E aí, quando a pressão intraventricular, ela suplanta a pressão dos grandes vasos, as válvulas semilunares, elas se abrem, tá? E aí a gente começa a segunda fase, né, da sístole ventricular, que é a fase de ejeção rápida. A primeira é fase de contração isovolumétrica, a segunda, fase de ejeção rápida. E a gente já falou, as válvulas semilunares, elas estão abertas e as atrioventriculares, elas estão fechadas, tá? E aí, à medida que os ventrículos, eles vão se esvaziando, né, vai reduzindo aí o gradiente, né, entre ventrículo e vaso da base,
E aí o que acontece, né? A gente sai da fase de ejeção rápida, entra na fase de ejeção lenta, tá? Nessa fase, as válvulas semilunares elas continuam abertas e as atroventriculares continuam fechadas. E aí começa o quê? A diástole ventricular. Então, a primeira fase da diástole ventricular é a fase de relaxamento isovolumétrico, em que todas as válvulas estão fechadas e o ventrículo ele começa a relaxar, tá certo? Começa a relaxar. De repente, o que acontece? Ocorre a abertura das válvulas atrioventriculares, tá? As semilunares elas estão fechadas e as atrioventriculares elas se abrem, tá? Então, nessa fase aí é a fase de enchimento rápido, tá? E aí, à medida que também o gradiente vai reduzindo, né, vai aí diminuindo, né, o fluxo pelas válvulas atrioventriculares. Então, a gente entra na última fase da diástole ventricular, né, que é a fase de enchimento lento, tá? Em que aí as semilunares continuam fechadas e as atrioventriculares continuam abertas, tá? Isso aí é bom memorizar, porque o TEC aí gosta de fazer um joguinho de palavras aí com as questões, tá certo? Em relação a essas válvulas aí, no momento de cada fase aí do ciclo cardíaco. Muito bem, então vamos falar aqui da B4, né? A quarta bulha. A quarta bulha é uma bulha que é auscultada, né? Ela é colada ali com a B1, né? Ela é auscultada por conta de uma sístole atrial, né? Muito forte, em que o sangue, quando passa para os ventrículos, encontra uma parede ventricular com uma complacência reduzida, tá? Então, esse som da B4, né, é o sangue batendo ali na parede ventricular, e essa parede ventricular tem uma complacência reduzida. Então, perceba que para ter B4 tem que ter o quê? Tem que ter sístole atrial, tá? Então, paciente com fibrilação atrial não pode ter B4. Por quê? Fibrilação atrial, o paciente não tem sístole atrial, tá? Eu tinha um professor de semiologia na faculdade que gostava de fazer essa brincadeira com a gente. Ele pegava um paciente na enfermaria com uma fibrilação atrial, auscultava o paciente e dizia para o aluno assim: olha que B4 linda. E o aluno botava o esteto lá e dizia: realmente, professor, ele está ouvindo, tô ouvindo. E não está ouvindo nada. Por quê? Porque não pode ter B4 na fibrilação atrial, tá? E a B3, né, que é a terceira bulha, ela vem bem colada ali com a segunda bulha, tá? E ela nada mais é que o sangue, né, na fase de enchimento rápido, né, quando as válvulas atrioventriculares elas se abrem, né, é a vibração, né, da parede ventricular nessa fase de enchimento rápido da diástole ventricular, tá? É a terceira bulha, né? Ao contrário de que muita gente pensa, nem sempre B3 é patológica, tá? B3 pode ser fisiológica. A gente tem aí em estados hipercinéticos, pode ter B3, gestante pode ter B3, por exemplo, tá? Então nem sempre é patológico. Muita gente acha que ou escutou uma B3 o paciente tem disfunção ventricular. Nem sempre, tá ok? Muito bem. E a diástase, né? A diástase é o final dessa fase de enchimento rápido, né? A diástase fica ali, fase de enchimento lento. Fica entre a fase de enchimento lento e a sístole atrial, tá certo? Então a diástase vem logo após a fase de enchimento lento, ok? Então vamos lá, vamos para as alternativas aqui. Então ele quer a correta. Letra A diástole é composta pelas fases denominadas diástase, enchimento ventricular rápido, relaxamento isovolumétrico e sístole atrial nesta ordem. Não, a diástase ela vem após a fase de enchimento lento, né? E ele aí misturou tudo, tá? Então a letra A está errada, então a gente já corta, ok? Letra B. O relaxamento isovolumétrico ocorre entre o fechamento da válvula aórtica e a abertura das válvulas atrioventriculares. Exatamente isso, ó. No final da fase de ejeção lenta, né? As válvulas semilunares elas se fecham, né? E entre essa fase em que ocorre o fechamento das semilunares e a abertura das atrioventriculares, a gente tem a fase de relaxamento isovolumétrico, ou seja, as 4 válvulas estão fechadas. A letra B está correta, mas vamos ver, letra C. A contração isovolumétrica se inicia com a abertura da válvula aórtica e termina com o fechamento das válvulas atrioventriculares
Não, porque contração isovolumétrica, a gente tem as 4 válvulas fechadas, tá? Então a letra C também não pode, a gente corta. A letra D, B3 é uma bulha telediastólica. A gente viu que a B3 é uma bulha que vem o quê? Logo após a fase de enchimento rápido, tá? Logo a fase de enchimento rápido. Então ela não pode ser telediastólica, né? Enchimento rápido é a segunda fase da diástole. Então a B3 é uma bulha é uma bulha protodiastólica e não telediastólica, tá? A B3 é protodiastólica. Então vamos lá. Então a letra D está errada, a gente corta. Letra E. B4 pode estar presente em pacientes com fibrilação atrial. A gente falou sobre isso, não pode estar presente, porque tem que ter uma sístole atrial vigorosa para produzir aí o som da B4 e um ventrículo pouco complacente, tá? Então a letra E também não pode, então o gabarito é a letra B de bola, tá certo? Muito bem, então chegamos aí ao fim de mais uma videoaula, tá? Não esqueça aí de deixar amarrada essa questão da fisiologia cardiovascular, né, que a gente falou aí de ciclo cardíaco e também da fisiologia da contratilidade miocárdica. Isso é muito importante, né, quando o assunto é fisiologia cardiovascular, tá bom? Mas ainda a gente não terminou esse bloco, né? A gente está fazendo aí um bloco de semiologia e fisiologia cardiovascular. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.